Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, verso de número 6 agora, Jeremias 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro na casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Termino. No momento em que falar contra uma nação, contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir. Põe a Bíblia no banco, aberta, e aplaude bem forte essa palavra que cura, que salva e liberta. Aplaude e glorifique. Se você puder, feche os teus olhos e adore o Senhor com teu glória, com teu aleluia. Vai glorificando a Ele, porque eu tenho certeza que Deus liberará para nós, Senhor, no dia de hoje, uma palavra poderosa. Senta glorificando a Deus em nome de Jesus. Amados, estamos diante de um texto bastante conhecido pela igreja, um texto bastante conhecido perante o povo evangélico e cristão. E quando nós vamos entender, falar de Jeremias, o profeta maior, e o profeta maior de Jeremias, ele é profeta maior não porque ele é maior do que Abacuque, não que ele é maior do que Amós, mas por o livro ter mais extensão de capítulos, mais livros, mais capítulos, mais versículos, então ele é como maior. E nós vamos entender que a história de Jeremias, Deus ele começa uma história antes dele nascer. Antes dele nascer, Deus já tem um projeto para Jeremias. A raiva do inimigo é que antes de você nascer, Deus já projetava algo sobre a tua vida. E o livro de Jeremias vai começar Deus mostrando para Jeremias o que vai conduzir a vida dele. Não é a voz do homem na terra, mas é a voz e o propósito de Deus. Vou repetir isso aqui que vale a pena, vou repetir. O livro de Jeremias começa mostrando o que vai direcionar a vida de Jeremias. Não é a voz do homem, não é a voz da família, não é a voz do amigo, mas é a voz e a vontade de Deus. Quem pode dar glória ao Senhor? E nós sabemos que antes de chegar no 18, nós vamos entender que Jeremias, muitos achavam que Jeremias ou a família vai falar que Jeremias tinha que ser sacerdote, porque ele é filho de sacerdote. Só que Deus ele vai usar a boca de um profeta na terra, dizendo que Deus separou Jeremias como profeta. Então já vou liberar a segunda na tua vida. Você vai viver algo diferente de toda a tua família. Pela primeira vez, deixa Deus usar e fala para alguém isso. Você vai viver algo diferente de toda a tua família. Diga para ele: o que a tua família não viveu, você vai viver. Então eu venho quebrar algo na vida de alguém aqui. Se alguém falou assim: na tua família ninguém deu certo, você vai dar certo. Vou profetizar de novo. Se alguém declarou para você que na tua casa, na tua família ninguém venceu, você vai vencer. Porque, pastor Reinaldo, porque você não é projeto humano, você é projeto de Deus. Jeremias, você é separado desde o ventre da sua mãe para ser profeta. E Deus vai levantar Jeremias para falar com o povo. Nós vamos entender que Jeremias vai ser um profeta que muitos não vai querer ouvir. Porque Jeremias ele é aquele profeta que vai confrontar o povo. Escute isso. Jeremias não é o profeta que todo mundo vai querer ouvir. Jeremias é o profeta para confrontar e trazer o povo para a posição que Deus quer. E nós vamos entender que Jeremias, ele era um homem tão usado por Deus,
que muitos se levantaram contra ele, até mesmo o rei, gente grande. Mas quando você está embaixo da vontade, do poder, da graça, da glória, recebe a terceira. Pode levantar um exército contra ti, mas não prevalecerão. Vou profetizar de novo: levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Por quê? Porque Jeremias estava embaixo da vontade de Deus. Jeremias é aquele que ia profetizar e dizia: olha, você não vai vencer a guerra. Jeremias é aquele que chegava diante do rei e dizia para o rei: você vai ser colocado na mão do inimigo. E Jeremias era aquele cara que quando ele passava, alguém temia, com medo. Mas Jeremias, ele não tinha medo de pregar a verdade. Levante a mão que eu vou profetizar a quarta para a tua vida. Levante a mão para receber. Fique embaixo da verdade que Deus vai te justificar. Olha para alguém e diga para ele: fique embaixo da verdade que Deus vai te justificar. Eita, fique embaixo da verdade que Deus vai te guardar. Jeremias, ele foi jogado até no poço. Jeremias foi jogado no poço por pregar a verdade. Mas o mesmo poço que ele foi jogado foi o mesmo poço que ele foi levantado. Ainda bem que você pegou aí, hein? Vou repetir: o poço que jogaram Jeremias com lama foi o mesmo poço que Deus fez o rei não dormir à noite. E pela manhã foi jogada as cordas. Vou pregar para alguém: se prepara que é tempo de Deus te levantar, Jeremias. Tem uma mão para levantar e adorar. Tem uma mão para levantar e glorificar. Vou pregar para alguém de novo: o mesmo poço que te jogaram é o mesmo poço que vai descer a corda do socorro, e essa corda vai te levantar. Ainda bem que tem crente do glória nessa terça. O Espírito de Deus manda liberar da palavra. Fique embaixo da verdade, porque podem te jogar no poço de lama, mas Deus vai ordenar. Levanta, Jeremias. Deus está levantando alguém. Deus está levantando alguém. Vou pregar de novo. Tem uma verdade que vai ser revelada. A mentira cairá por terra. Tem alguém com glória? Quer ser profeta? Tem que ser profeta como Jeremias. Não é ser profeta dos ursinhos carinhosos que todo mundo ama. Profeta que é profeta, a palavra dele tem que confrontar. A palavra dele tem que descer amargando. Você não quer ouvir, mas é o que precisa ouvir. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Jeremias, agora ele está diante de Deus e diante de um problema. E Deus, ele quer falar com Jeremias. Deus não só quer falar, mas Deus quer mostrar e se revelar a ele. Vamos ver se você pegou isso aqui. Deus agora no capítulo 18 não só vai falar, mas vai se revelar e mostrar para ele. Aqui dá 3 tópicos que eu não quero pregar hoje, mas eu quero que você entenda. Aqui Deus no capítulo 18 fala, se revela e mostra. Porque tem momento que Deus só vai falar e não vai mostrar. Tem gente que pegou ali, hein? Vou repetir: tem momentos na nossa vida que Deus diz: eu só vou te falar, mas não vou mostrar. Mas no capítulo 18 Deus diz: eu vou falar, eu vou mostrar e vou me revelar. Pega na mão de alguém aí, dá uma aquela apertada de crente. Se ele não dá glória, ele vai gritar ai. Chacoalha ele e diz: Deus vai falar, Deus vai mostrar e vai se revelar. Tem alguém para glorificar? Joga a mão dele lá em cima e diz: está preparado? Está preparado? Está preparado? Olha que tremendo Deus falar, revelar e mostrar. Aí Deus no verso de número 1 do capítulo 18, vem a palavra do Senhor
que veio a Jeremias. Escute isso. A palavra do Senhor, ela é direcionada. Por isso que tem gente que não entende. Presta atenção. Porque uma palavra foi lançada e alguém deu glória, alguém pulou, alguém recebeu e eu não. Porque a palavra foi lançada para ele como uma flecha. Então não se assuste quando uma palavra for lançada e alguém gritar do teu lado, ou jogar a mão para cima, ou pular da cadeira. Porque Deus está dizendo: o que eu tenho para falar com Jeremias é com Jeremias. O que eu tenho para revelar com Jeremias é com Jeremias. Então veio a palavra do Senhor. A quem? A Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo? Tem endereço, tem nome, e este nome é você. Tem Jeremias aí embaixo. Tem Jeremias aí embaixo. Então tem palavra que vem como uma flecha. Aí a palavra no versículo 2 diz assim: levanta-te. Olha lá. Sabe o que é que se levantar? Deus está dizendo: se posicione, porque algo grande vai começar a acontecer. Fica na posição, porque coisa grande eu vou revelar, eu vou mostrar, e eu vou te entregar. Eita! Olha para alguém que está preparado para ver o que Deus vai te revelar. Não, diga-me, vai estar preparado para ver. Aí muita gente não entende, porque normalmente Deus fala levanta, e em seguida Deus diz desce a casa do oleiro. E muitas vezes nós achamos que Deus está dizendo assim: sobe, sobe. Tem momento que é para subir ao monte, mas neste momento Deus está dizendo: eu vou confundir a terra. Tem gente vendo você descendo e está dizendo assim: está quebrado. Olha a história dela como está. Olha a vida dele como desceu. Só que se descer é de Deus. Se prepara. Jeremias está descendo, mas quando chegar a ordem dele subir, vou pregar de novo. Jeremias está descendo. Alguém está dizendo: está perdendo, está derrotado. Ah, não é mais o que era. Mas se prepara, porque a ordem para descer é de Deus. Mas quando subir, quando Jeremias subir, eita! Tem gente que está olhando para você e diz que você está descendo. Só que esse descer aqui é Deus confundindo o homem da terra, dizendo: Jeremias está querendo entender o que está acontecendo. Jeremias está querendo entender o que está acontecendo, não só com ele, mas com o povo. E tem momento na nossa vida, mesmo que você seja homem e mulher de Deus, e Deus não se revela a você. Aí você ora e Deus diz: você quer saber? Quero. Aí você fala: Deus vai mandar subir. Não, ele fala: se posiciona, levanta. Aí quando você levanta, você diz: Deus vai me levantar. Deus diz: não, agora você desce. Enquanto os coaches falam que você sobe, Deus diz: a vitória é quando você desce. A vitória é quando você se humilha. A vitória é quando você vai buscar entender o que Deus está fazendo. Deixa eu pregar para alguém. Os homens não estão entendendo o processo que tu está vivendo. Se prepara, porque quem é de Deus, Deus fala desce, ele desce. Deus manda subir, sobe. Deus manda levantar, ele levanta. Eu vim pregar para alguém: prepara, porque depois da revelação que Deus vai te dar, vai chegar um tempo novo de Deus sobre a tua vida. Olha que tremendo. Desce a casa do oleiro, e lá eu farei, olha lá, ouvir as minhas palavras. Olha o que ele está dizendo: você vai descer. Só que quando você descer, você vai ouvir as minhas. É muito melhor você estar embaixo ouvindo a voz de Deus do que estar em cima e não ouvindo nada. Posso liberar ou não?
Tem muita gente que diz: eu estou por cima, mas não ouve o que você ouve, não sente o que você sente, não chega no trono como você chega. Porque eu vim pregar para alguém. Alguém lá diz: eu estou em cima dela, eu estou melhor do que ela, eu estou melhor do que ele. Tá nada. Você que está ouvindo a voz, você que está na obediência, e Deus está dizendo: quando você descer, você vai ouvir. Quem quer ouvir? Tem um detalhe: você desce porque lá você vai ouvir as minhas. Só que quando você desce, você não ouve o que você quer ouvir. Porque normalmente a gente gosta de ouvir algo, e aquilo que a gente gosta de ouvir, a gente diz: é de Deus. E aquilo que nós não gostamos de ouvir, você diz: não é Deus que falou. Só que Deus está dizendo assim: você vai descer e você vai ouvir o que eu quero falar. Lá você vai ouvir as minhas palavras. Aí a Bíblia diz que ele obedeceu. Desci, verso 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha o que Deus está dizendo. Primeiro Deus fala: você vai ouvir, e agora você vai ver. O que você vai ver? O trabalhar de Deus. Pela terceira vez, cutuca alguém e diz assim: você vai ver como Deus trabalha. Ah, mas seja mais forte, diga: você vai ver como Deus trabalha. Diga: você vai ouvir e ver o trabalhar de Deus. Você não está entendendo? Não é para entender, é para tu ver e ouvir. Tu vai ouvir e ver o que? Deus dizendo: eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Alguém está declarando: eu não estou vendo nada. E Deus está dizendo: para tu ver, tu tem que descer e ouvir. E Deus está dizendo: se prepara que eu vou me revelar com o meu trabalho. Você conseguiria sentar para ver a tua história? Você conseguiria sentar para Deus passar um filme, o que está acontecendo com você neste momento? Aí ele diz: desce na casa do oleiro. Aí você desce lá, você vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. Aí no verso 4 diz assim, ó: como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Olha o que ele diz: e tornou fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Você consegue ver um filme passando agora e Deus fala assim: você não viu, mas você está quebrado. Acabou, glória, né? Você viu, mas você quebrou. Só que você está quebrado nas minhas mãos. Deixa eu falar para alguém aqui: o meu medo nunca foi quebrar. Eu sempre falei isso na minha vida. O meu medo é sair das mãos de Deus. Porque se você quebra na mão de Deus, Ele faz de novo. E eu vim pregar para alguém aqui, alguém que entrou aqui quebrado, e este ministério é isso aqui. Você que entrou aqui quebrado, você que entrou aqui arrasado, familiar, espiritual, financeiro, eu vou liberar essa palavra. Você vai ver você quebrado, mas você vai ver Ele fazendo uma história de novo. Só que essa história vai ser diferente. Tem muita gente que está quebrado, mas está quebrado na mão do oleiro, está na mão de Deus. E por você estar na mão de Deus, Ele está dizendo: prepara que eu vou começar a fazer o vaso de novo. Que é isso? Prepara que eu vou fazer uma história de novo. Deixa as duas mãos lá em cima que eu vou profetizar sobre a tua vida. Prepara que está vindo uma história nova sobre a tua vida. Está vindo uma história nova sobre a tua vida. Tu não saiu da mão do oleiro. Pode ter quebrado, pode ter descido, mas Deus está dizendo: você está na minha mão. 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 Já profetiza para alguém, aponta o dedo de profeta, mas com autoridade. Diga para ele: prepara que uma nova história está começando. Diga: Deus vai fazer tudo de novo. Diz: quebrou, mas quebrou na mão dele. Então prepara que uma história nova está começando.
Está preparado para ver? Está preparado para Deus te mostrar como você está esmagado? Mas a história não acabou. Diga bem forte: a minha história não acabou. Ah, não, só o povo aqui pegou. Lá não pegou não, vamos dar outra chance para o outro povo lá. Levante a mão bem alto e diga: a minha história não acabou. Profetiza mais alto para chegar lá no inferno. Diga: a minha história não acabou. Quem olha diz: está quebrado. Quem olha diz: não é mais o que era, desceu. Mas esquecer uma coisa: está na mão dele. Está na mão dele. Está na mão dele. Aí no verso 5 diz: então veio. Olha lá, agora ele vai falar. Primeiro ele te revelou, te mostrou, agora ele fala. Verso 5: então veio a minha palavra do Senhor. Porque não adianta Deus falar algo que você não vai entender. Como Deus vai falar para você de um vaso quebrado na mão do oleiro, amassado e fazendo de novo? Ele diz: deixa eu mostrar para ele. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente diz assim: Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Deus diz: está preparado para entender? Está preparado para ver? Então eu vou te mostrar, vamos descer lá. Olha o vaso, está bonito, não estava? Só que o vaso quebrou. Por que quebrou? Porque o povo de Israel não guardou mais o ano sabático. O povo de Israel estava levantando altares a demônios. O povo de Israel já não estava mais na presença de Deus. Aí Deus vai mostrar dizendo: olha como estava bonito. Não estava tudo bonito? Não estava formado? Estava. Quebrou. Por que quebrou? Porque saiu debaixo da minha vontade. Saiu debaixo do meu querer. Saiu debaixo da minha vontade. Saiu debaixo da minha presença. Escute. E Deus vai mostrar que quebrou. Não foi o problema do oleiro. O que quebrou foi o problema do vaso, da massa. Só que Deus tem tanta misericórdia que Deus não desiste. A raiva do diabo é isso, que todo mundo pode desistir de você. A Bíblia diz, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz assim: pode até a mãe abandonar ou esquecer de um filho, mas Ele nunca te esquecerá e te abandonará. Ainda bem que tem gente que pegou. Vou profetizar: você pode ser abandonado, esquecido, rejeitado, pode ser triturado por qualquer um, mas Deus diz: você pode estar quebrado, mas está na minha mão, e eu vou fazer tudo de novo. Olha no verso 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? A visão que Jeremias teve, o vaso quebrando, ele vai dizer: esse vaso não tem mais jeito. Mas Jeremias viu o vaso sendo restaurado e mais forte. Escute isso, não quero falar dos barros agora, mas eu quero que você entenda: a situação é tão difícil como a minha e a tua vida, que chega um momento que diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Aí Deus vai fazer uma pergunta. Olha no versículo 6. No versículo de número 6, Deus não está trazendo resposta, Deus está fazendo uma. E Deus está dizendo: Jeremias, você crê que eu posso fazer? Eu vim pregar para alguém que veio para o culto da resposta, e a sua situação está tão crítica. E antes de terminar a mensagem, Deus está perguntando: mas você crê que eu posso mudar a tua vida? Você crê que eu posso mudar a tua casa? Você crê que eu posso mudar a tua família? Ei, antes de vir a resposta, Deus te pergunta: a tua situação, tu crê que eu posso levantar você e fazer mais forte? Tem alguém que acredita nisso? Pergunta para o seu irmão aí: você crê? Não, diga para ele: você quer ou você crê? Tem uma diferença de quem quer e a diferença de quem crê. Querer, todo mundo quer. Agora eu quero ver quantos crê, quantos acredita. Estou quebrado,
moído. Mas você olhar o oleiro e Deus olhar para você e dizer assim: você viu como trabalha o oleiro? Você crê que eu posso fazer na tua vida o que o oleiro fez com aquele vaso? O vaso que estava quebrado, ele formou o vaso de novo e mais forte. A raiva do diabo não é quando você quebra. A raiva do diabo é quando Deus forma você de novo. Não, você tem que pegar isso aqui. A raiva do inimigo, irmã Daniela, não é quando você quebra. Porque quando você quebra e entende que está na mão dele, está tudo tranquilo. A raiva do inferno é quando Deus decide dizer: agora eu vou formar ele de novo. Por quê? Porque ele não te forma como a primeira fase. Ele vai te formar mais forte. Sabe qual é a raiva do diabo? É que você pode ter até quebrado, mas não saiu da mão do oleiro. E agora Deus decide, no meio do ano, te formar e falar: vou levantar ele mais forte. Aí o diabo entende uma coisa: ela passou no processo glorificando a Deus. Ela passou na prova glorificando a Deus. Eu sinto Deus na casa. 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 Eu vim pregar para alguém. O diabo está bravo. Não é porque você quebrou. O diabo está bravo. É porque Deus decidiu: vou formar de novo. Vou levantar de novo. Vou fazer mais forte. Mais forte. Mais forte. Ei, a guerra não te matou. A crise não te matou. A enfermidade não te matou. Por quê? Porque tu estava na mão do oleiro. Tu não recuou. Deixa a mão lá em cima. E eu profetizo: prepara. O inferno está batendo em retirada. Porque ele não vai impedir o que Deus está fazendo na tua vida. O que é isso, apóstolo? O diabo não vai impedir o trabalhar do oleiro. Tem alguém do glória? Tem alguém do glória? Tem alguém do glória? Pega na mão de um crente aí, cheio de Deus. Dá uma chacoalhada nele aí, chacoalha. Que Deus vai chacoalhar a tua vida. E o diabo não vai impedir o trabalhar do oleiro na tua vida. O diabo não vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Olha lá. Então no versículo de número 6, Deus faz uma pergunta: não poderei eu fazer? Olha o que Deus está fazendo. Não é eu que tenho a chave? Não é eu que tenho o poder de dar a vida e tirar a vida? Não é eu que tenho o poder de abrir e fechar? Não é eu que tenho o poder de colocar lá dentro? Não é eu que tenho o poder de liberar o que você está esperando, você crê? Meu Deus, eu senti o peso da palavra aqui, missionária. Eu senti o peso da palavra aqui, pastora. Eu senti o peso da palavra aqui, igreja. Eu senti o peso. Ele está dizendo: não sou eu que posso fazer e tirar você da mão de quem te julga, tirar você da mão de alguém que te humilha. Ei, prepara, que tu não está na mão do homem, tu não está na mão da mulher, tu está na mão do oleiro, na mão do oleiro, na mão do oleiro. Estou sentindo o peso da palavra, pastor William. Eu estou sentindo o peso da palavra, pastor. Eu estou sentindo o peso da palavra, levitas. Ei, sai da frente, Satanás, porque Deus vai levantar homens e mulheres. Eita, Jesus, eu estou com vontade de correr. Já estou com vontade de correr e de pular aqui em cima. Deixa eu pregar para alguém. Deixa eu pregar para alguém. Jesus, que peso da palavra é esse? É o Senhor dizendo: prepara, que eu estou fazendo uma história nova. Eu vou tirar da mão do homem, da mão da mulher,
está na minha mão. Arabadarabasúria, xarabaia. Ei, ninguém termina o meio do ano quebrado. Não termina o meio do ano quebrado. Não termina. Sinto o peso da palavra. Ora nuricata cai a saia. Ora mando que a daia suribicai. Arabando libia suribica. Não posso fazer, Vasco. Não poderei fazer, homem. Não poderei fazer. Arabadaraba suribicandarácia. Estupidez que a súria. Arabadaraba camandarabadarabax. Ah, eu sou do glória, irmão. Uma coisa que eu não sei, coach. Eu fui criado na brasa. Eu fui levantado no fogo. E eu fui chamado para ser pentecostal. E eu vim pregar para alguém. Prepara a igreja. Prepara. O tempo de restauração chegou. Sinta o fogo de Deus aí, ó. Olha a glória de Deus que está nesta igreja. Olha a glória e o peso da palavra que está neste ambiente. Arabai, camandarácia. Eu estou tentando pregar. Eu estou tentando pregar. Eu estou tentando pregar. Você viu, Jeremias? Eu vi o vaso quebrado. É isso mesmo. O que você viu, Jeremias? Quebrou tudo. É isso mesmo que você viu. É o que está acontecendo. O que você viu mais? Eu vi o vaso quebrado na mão do oleiro. É isso mesmo. Você está quebrado, mas está na minha mão. Ora, subicandarás. E aí, o que você viu mais? Eu vi o mesmo oleiro usando o mesmo vaso e fazendo de novo. É isso que eu vou fazer. Ora, que andas. Deixa eu pregar para alguém. É essa história mesmo. Está quebrado, mas está na mão de Deus. Está quebrado, mas está ouvindo Deus. Está quebrado, mas está sentindo a glória de Deus. Está quebrado, mas está ouvindo Deus falar, ouvir e se revelar. Está quebrado. Ah, ela está quebrada, tá. Ele está quebrado, tá. Mas está ouvindo, está vendo e está sentindo a presença de Deus. A posição que você encontra-se não se revela o tamanho de experiência e de presença de Deus que você está. Ainda bem que tem gente que entendeu. Está quebrado, não sente. Está quebrado, não ouve. Está quebrado, não vê. Aí que você se engana. Oh, glória a Deus ali. Tem gente que quanto mais quebrado, mais Deus fala. Aí Deus diz: o que você viu é triste, né? Triste. O que você viu, você chorou, não chorou? Chorei. O que você viu, te feriu, não feriu? Feriu. Só que agora você vai ver eu restaurar de novo. Pergunta pro seu irmão novamente: está pronto para ver? Nós temos que estar pronto para ver. Nós temos que estar pronto. E uma das coisas que eu tenho pedido para Deus é mais poder, unção, graça, revelação. Eu não peço isso para Deus. Eu peço para Deus dar estrutura para ter a nossa vida emocional estruturada. Essa é a oração. Porque se você tem uma vida estrutural de emoção, ninguém estraga seu domingo, ninguém estraga a tua semana,
Ninguém estraga teu mês. Então quando você chega num nível que Deus diz assim: agora eu vou trabalhar as tuas emoções. Porque para ver isso aqui tem que estar bom emocionalmente. Ou não? Não tem que estar bom emocionalmente, pastores, missionários, para Deus falar: desce lá e vê a tua história. Não só a tua história, mas do povo, como está quebrado, destruído. Tá bom, você viu tudo negativo. E agora positivo que você viu? O vaso que estava quebrado, Deus fazer de novo, formar de novo, levantar de novo. Qual é o segredo, Jeremias? Versículo 6. Não poderei eu fazer voz como eu fiz com esse oleiro? Ó casa de Israel. Ó quem está falando. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Simples para nós entendermos. Deus está dizendo: você viu o vaso? Vi. Está na mão de quem? Do oleiro. É assim que vocês estão comigo. Fala para alguém: você está na mão do oleiro. E vou repetir: não tenha medo de Deus fazer você quebrar. Eu não tenho medo. Vou repetir pela segunda vez essa mensagem: eu não tenho medo de quebrar. O meu medo é sair da mão do oleiro. Porque quando você quebra na mão do oleiro, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem crê nisso? A glória da segunda casa fechou, mas prepara que quando abrir de novo, caiu, prepara quando levantar de novo, desceu, prepara que quando ele subir de novo. Nós temos que entender que Jeremias desceu para a casa do oleiro sem saber o que tinha preparado para ele. Mas ele desceu obedecendo a voz de Deus. Ei, será que nós estávamos prontos para ouvir uma voz dizer assim: levanta e desce? Automaticamente alguém ia dizer: isso aí não é de Deus, não é a voz de Deus, porque Deus não manda descer, Deus manda subir. Aí Deus fala para Jó: sabe tu como Deus opera? Vou repetir: sabe tu como Deus opera, Jó? Porque alguém vai dizer: Deus não está neste negócio de mandar descer. Mas tem momento que para nós ouvir e ver, Deus vai mostrar: Jeremias, você pode ser profeta, pode ser o que for, mas agora você vai descer que eu vou revelar. Eu vou revelar. Ah, eu sou homem de oração. Não importa, desce. Eu sou mulher de oração. Não quero saber, desce. Ah, eu sou pastor. Não importa, desce. Ah, eu sou apóstolo. Não importa, desce. Só que você desce de uma forma, e quando sobe, tem coragem para liberar para alguém? Diga assim: a subida vai ser diferente. Diga assim: viro você descendo, mas se prepara que quando subir, Jeremias, assim vós é na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que ele diz no versículo 7: no momento que falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, ou para derrubar, ou para destruir, se a tal nação, porém, contra ti, a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. Não, peraí, que só a irmã aqui entendeu. Olha o que Deus está falando: Jeremias, você não está na minha mão? Não foi eu que te separei desde o ventre? Quando uma nação se levantar contra vocês, se essa nação não se converter, meu Deus, se esta nação não se converter do mal que está fazendo contra ti,
Ei, deixa eu falar para alguém o que estão fazendo contra a tua casa e a tua família. Ninguém pode parar o que Deus começou na tua vida. Ninguém pode parar o oleiro. Vou profetizar de novo para alguém. Ninguém pode parar o oleiro. Não importa quem queira te prejudicar, você está na mão do oleiro. Quem está trabalhando é o oleiro. Quem está construindo é o oleiro. Quem está levantando é o oleiro. Quem está protegendo é o oleiro. Tem alguém para glorificar? Termina agora. Se a tal nação, versículo 8, porém contra ti falar e se converter da maldade, também eu me arrependerei. Verso 9: no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar ou para plantar, se dizer fazer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem do que tinha falado que lhe faria. Olha o que Deus está dizendo. Ó, isso aqui é para você prestar muita atenção. Diga assim: eu tenho promessa. Mais forte: eu tenho promessa. Deus está dizendo: eu liberei uma promessa sobre vocês, mas para você viver ela, você tem que se converter dos maus. Não acha que é porque tem promessa vai viver de qualquer maneira. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Tem que ter coragem de pregar, né? Escuta isso aqui. Olha o que Deus está falando, isso aqui. Se vocês não se converter no meio do caminho, eu vou me arrepender do que eu prometi. Não vai acontecer. Olha o que ele diz. Lá em Crônicas ele vai dizendo, 2 Crônicas 7,14: ah, se o meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus, aí eu virei e sararei a terra. Então, para Deus sarar a terra, primeiro tem que ter conversão. Vou repetir. Para Deus restaurar, Deus está dizendo: ó, eu tenho o poder de restaurar de novo. Eu tenho o poder de fazer o vaso de novo. Mas se não converter, tu quebra de novo. O inimigo vem e destrói de novo. Se não andar nos meus caminhos, o inimigo vem e vai te derrubar de novo. Só que Deus está dizendo assim, ó: mas se vocês ficar na minha posição, se vocês ficar na minha mão, ninguém toca. Sabe o que ele está dizendo? Não tem nação nenhuma que toca. Vou profetizar de novo: não tem nação nenhuma que toca. Levante a tua mão e receba a última palavra dentro da palavra desta noite. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só não vou restaurar, mas também vou proteger, vou guardar, vou livrar, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Quem está preparado para Deus fazer tudo de novo? Você crê que Deus vai fazer? Fique de pé. Prepara o louvor. Escute. Já vou orar. O Espírito de Deus, Ele tomou essa igreja para confirmar essa palavra. E eu vim pregar hoje para quem está quebrado. Escute isso. Já vou orar. Nós temos que entender uma coisa: existem ministérios. Você já viu em Brasília? Em Brasília existe um ministério: Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda. Há vários tipos de ministério lá. Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Eu quero que você entenda qual ministério é mais importante que o outro. Nenhum, todos têm o mesmo peso. Quem entendeu, diga amém. Repete comigo: todo ministério tem o mesmo peso. Então em Brasília nenhum ministério é maior do que o outro. Todos têm o mesmo peso e cada um vai trabalhar em uma área. E essa mensagem foi para alguém que está quebrado. Chegou aqui quebrado, como Deus revelou, vaso quebrado. E nós temos entendimento que essa igreja
pode falar o que quiser, mas ninguém pode tocar nos frutos. E eu entendo que essa igreja, ela tem uma unção de levantar quem está quebrado, restaurar e levantar. Pode falar o que quiser de mim, pode falar que eu não presto, pode falar que eu sou errado, eu até concordo já. Mas nos frutos ninguém pode tocar. Então este ministério não é melhor do que o ministério do outro que não faça isso. Cada um tem sua chamada. Escute isso, eu respeito o ministério que não faça isso. Mas essa igreja tem uma chamada de pegar vasos quebrados, de levantar pessoas caídas e pôr de pé. Você crê nisso? Aponta o dedo para alguém e diz: depois deste culto a tua vida vai mudar. Fala para ele. Aplaude Jesus e eu já vou orar. Ministério de louvor.